Tá? Aqui em Judas, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrevo-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos à batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador, e o Senhor nosso Jesus. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles, e ido após outras carnes, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, irmão de Tiago, discípulo de Jesus, ele escreve com muita diligência, principalmente para os líderes, a conservação da fé comum, né? A salvação comum, a diligência pela fé. A palavra que Judas, ele traz essa palavra para os dirigentes, porque naquela época já havia estado escrito que viria homens que se infiltravam na obra de Deus nas igrejas para disseminar a falta da eficácia da fé. Então, Judas aqui foi despertado, porque ele estava vendo acontecer naquela época já pessoas que estavam descrendo dentro da igreja do poder de Jesus Cristo, o poder de Deus. Nós vemos que quando Deus chamou, tirou ali o seu povo lá do Egito, levou, passou com eles pelos desertos, 40 anos eles ficaram, e Deus ali com eles, mas de uma certa época, alguns descreram e padeceram. Diz a palavra do Senhor que Deus não poupou esses que descreram os seus feitos. Assim também aqueles anjos que não guardaram o princípio de Deus, porque eles são anjos, eles têm um poder, uma diferença espiritual do que nós humanos. Deus, por eles ter desobedecido, se rebelaram, largaram a sua habitação, a sua casa, que era o céu, e se precipitaram nas trevas. Deus trancou, prendeu eles nas trevas até aquele grande dia. Assim também o exemplo de Sodoma e Gomorra,
Sodoma e Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas foram destruídas com fogo porque se rebelaram contra a vontade de Deus. E aqui Judas ele exorta a igreja, a fé, a permanecer na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma igreja sem fé não traz milagre. O milagre não acontece. E muitos se perverteram a sua fé naquelas épocas. Então Judas escreve diligentemente essa carta e manda, distribui para as igrejas, para que a fé ela seja o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova da que se esperam em cada vida, em cada um que crê no Senhor Jesus. E que Deus possa abençoar.